Olá meu amigo, olá minha amiga, como vai você? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar sobre o Poltergeist de Enfield, que ficou conhecido pelo filme Invocação do Mal 2, onde Ed e Lorraine Warren solucionaram o caso. Mas na verdade, na realidade não foi bem assim, até porque Ed e Lorraine tentaram entrar no caso, chegaram lá, viram que dava para armar um grande circo e ganhar dinheiro e publicidade com aquilo, e na verdade eles foram expulsos de lá. O que o filme mostra não é nada da realidade. Então nós vamos falar sobre o caso logo após a vinheta. Roda aí! O endereço 284 em Green Street, em Enfield, no norte de Londres, se tornou conhecido por uma razão macabra. É o local de atividade do poltergeist, melhor documentado do Reino Unido. A palavra poltergeist é utilizada em inglês e conhecida em todo o mundo por causa do filme de terror Poltergeist, O Fenômeno, de 1982. Quem aí não lembra da Caroline do filme, não é? E essa palavra ela vem do alemão polter, que é um verbo que significa fazer barulho, e Geist é um substantivo que significa fantasma. Então pode ser descrito como um fantasma ou uma aparição barulhenta. Durante 18 meses, começando no verão de 1977, Peggy Hodgson, que é a matriarca da família, e seus 4 filhos e mais de 30 testemunhas presenciais, incluindo vizinhos, detetives de fenômenos paranormais e jornalistas, viram e ouviram dentro da casa da família incidentes em que havia móveis em movimentos e objetos voando sem razão aparente, ruídos inexplicáveis e até fenômenos de levitação. A história atraiu o casal americano Ed e Lorraine Warren, investigadores de fenômenos paranormais retratados na série de filmes A Invocação do Mal. Esta é minha casa. Saia agora. Não, esta não é a sua casa. Estão chamando de Amityville da Inglaterra. Uma família precisa da nossa ajuda desesperadamente. Janet, você está bem? Pare de me chamar de Janet. Acreditam na gente, né? Sente alguma presença? Eu não sinto nada. Na época, os fenômenos se concentraram nas filhas de Peggy, a Janet e a Margaret Hodgson. Em alguns momentos, a Janet, que tinha apenas 11 anos, falava inexplicavelmente com uma voz misteriosa e rouca. I was going to ask the same question as I asked earlier. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. How many really are there, Margaret? I think so far we've had 10 Three. sensible voices, but the rest of the names are absolute rubbish. A penteadeira que se movia. Na noite de 31 de agosto de 1977, Peggy Hodgson entrou no quarto de seus filhos e viu uma penteadeira movendo-se sozinha. E ela fala: "Eu não consegui acreditar, cheguei a empurrar a penteadeira 2 vezes, mas na terceira vez não conseguia movê-la", relembra em uma entrevista gravada na época. O estranho episódio foi acompanhado de repetidos barulhos de batidas. Até esses barulhos de batidas que eu estou citando, você vai entender no fim desse artigo quem fazia as batidas.
Com medo, Hodgson pediu que um dos seus filhos fosse chamar o seu vizinho, o Vic. E ele fala: escutei as batidas quando entrava pela porta principal. Andei por toda a casa e não consegui entender o que estava acontecendo. Por isso imaginei que só havia uma coisa a fazer: chamar a polícia, disse. Também em depoimento na época, a policial Carolyn Hips foi a primeira a chegar ao local e viu uma cadeira deslizar sem explicação pelo quarto. E ela fala: a cadeira se levantou cerca de 1,5 centímetros do chão e deslizou aproximadamente entre 1 a 1,2 metros para a direita antes de parar, ela descreve. No entanto, assim como a matriarca da família, a Peggy Hodgson, a policial Hips também não sabia o que fazer, ninguém estava entendendo nada. Mas e as primeiras fotos? O fotojornalista Graham Morris, que na época trabalhava para o jornal Daily Mirror, ainda se lembra do que aconteceu quando ele recebeu um telefonema de seu editor e foi enviado à casa dos Hodgsons para um trabalho que, segundo ele, mudou a sua vida. Para ele, era claro que os acontecimentos estranhos ocorriam quando as crianças estavam em casa, especialmente a Janet. Marque isso, especialmente a Janet, quando acontecia esses fatos sobrenaturais. Ao chegar na casa, ele parou na penumbra da cozinha enquanto adultos levavam uma a uma as crianças que estavam dormindo. A última a entrar foi a Janet, que de repente os objetos simplesmente começaram a voar. Um pedaço de Lego inclusive me atingiu no olho direito. Até hoje, Morris se diz convencido de que os objetos da cozinha não foram atirados nem levantados por ninguém. Ele diz ter se posicionado na esquina do cômodo para ter uma visão clara de todas as pessoas que estavam ali. Nenhuma delas estavam fazendo nada, ele afirma. Mais de 30 testemunhas presenciais descreveram barulhos e objetos voando sem explicação aparente. Em uma das sequências de fotos que fez na casa, ele mostra o momento em que Janet levitava em seu quarto. Olhem só que intrigante esta fala dele, que na imagem principal ela estava no ar no momento em que voava e havia subido deitada com a boca para baixo, ele descreve, ou seja, ela estava deitada com a boca para baixo no colchão e na outra cena ela estava voando de frente, como você pode ver na fotografia. Os investigadores de fenômenos paranormais, Maurice Grosse, membro da Sociedade para a Investigação Psíquica, coordenou a investigação do que estava ocorrendo na casa dos Hodgsons. Ele fala: eu mesmo vi bolas de gude se movendo de um lado para o outro, vi a porta se mover sem ajuda e senti uma diminuição na temperatura sem explicação, disse ele numa entrevista na época. No início de novembro de 1977, ele confrontou a suposta presença na sala de estar. E ele falou o seguinte: quando eu perguntei, você está brincando comigo? Algo me atirou uma caixa de papelão e uma almofada em minha cara. No ano seguinte, o casal de americanos Ed e Lorraine Warren, que se consideravam demonologistas, também visitaram a casa e gravaram entrevistas com os Hodgsons e outras imagens dos fenômenos aparentemente sobrenaturais. Mas, como eu citei para vocês no início da reportagem, ambos foram pedidos para se retirar do caso, pois estavam lá por causa da publicidade a respeito. Richard Grosse, o filho de Maurice Grosse, era um advogado recém-formado quando começou o caso do poltergeist de Enfield. Como tal, ele é provavelmente o único membro da Sociedade de Direito Inglesa que pode dizer que interrogou um fantasma. Ele fala:
Todos os dias no café da manhã, meu pai me mostrava 1 ou 2 fitas cassete que ele tinha gravado na casa. Ele falou para a BBC News. E ele complementa que elas começavam com barulhos e batidas e em seguida as batidas respondiam ao interrogatório. Marquem esse detalhe aí das batidas que vocês vão entender aí no final dessa matéria. Quando o suposto fantasma começou a falar, Richard se tornou seu interlocutor. A jornalista da BBC fala o seguinte: depois que as meninas foram dormir, ouvimos um barulho enorme vindo de seu quarto, no andar de cima, relembra. Morris subiu as escadas e parecia que alguma coisa tinha empurrado uma cadeira para outro lado do quarto, a uma distância de 2,7 metros de onde o móvel estava. Para ela era impossível que 2 crianças que estavam dormindo na cama tivessem feito isso. Na época, Morris declarou que estava convencida de que algo tinha sido responsável. A voz do fantasma, uma voz rouca e masculina, começou a ser ouvida quando as crianças estavam em algum cômodo. Ela parecia emanar de trás de Janet Hodgson, que dizia que a voz vinha na parte posterior de seu pescoço. A voz se identificou como um antigo morador da casa, Bill Wilkins, que morreu aos 72 anos de idade. Interrogado por Richard Grosse, ele disse que morreu de uma hemorragia. Ele fala: morri em uma cadeira que ficava em um canto do andar de baixo, afirmou. Minha casa! Quando lhe perguntaram por que Janet não podia vê-lo, a voz respondeu: sou invisível, porque sou um ghost, ou seja, porque sou um fantasma. Ghost chases here. A história de sua morte foi descrita mais tarde por Terry, o filho do ex-morador da casa, que de fato se chamava Wilkins. Ele confirmou a história. Janet e Margot Hudson, as 2 crianças no centro do caso, foram entrevistadas recentemente sobre suas experiências. De acordo com Margaret, todos estávamos em um estado terrível, muito assustados e cansados, e por isso piorou na medida em que passava o tempo. Já a Janet diz que foi usada e abusada, houve levitação, vozes e depois a cortina que se enrolou no meu pescoço. Isso foi muito perigoso e me fez perceber que aquilo podia me matar, ela conta. Era realmente um poltergeist? Muitos acreditam que a família inventou tudo, usando truques básicos de magia para conseguir uma casa nova e maior. Maurice Grosse chegou a ser criticado depois de dizer que acreditava que parte dos fenômenos eram brincadeira das meninas. Janet chegou a ser pega na mentira em alguns vídeos, mas que havia elementos genuínos que indicavam uma presença sobrenatural por ali. Peggy Hudson, a mãe da família, era uma mãe solteira com 4 filhos pequenos, mas Rosalind Morris não acreditava que uma casa melhor tenha sido a sua motivação para tudo aquilo. Ele fala que ela achava que sua casa era boa e ficou nela. Foi o local onde ela morreu em 2003, afirma. Mas a jornalista admite que no início ela mesma era extremamente cética em relação aos fenômenos e buscava diversas maneiras de explicar o truque. No entanto, Hodgson lhe pareceu sincera e muito assustada. Richard Grosse também não acredita que o motivo da família pudesse ter sido financeiro. Eles nunca ganharam dinheiro com isso. E o detalhe é que eles expulsaram o casal Warren, que queria fazer dinheiro e publicidade. Tem esse detalhe também. Ele também rejeita as afirmações de que Janet Hudson sofria de síndrome de Tourette.
transtorno psiquiátrico que pode se caracterizar por tiques vocais esporádicos. E ele diz que quando a voz que parecia vir da garota começava, ela falava sem parar por 2 ou 3 horas, ele afirma. Seu pai, Maurice Grosse, também não acreditava na possibilidade de que a menina estivesse fazendo um truque de ventriloquismo. Manter esse tipo particular de voz por um período de tempo sem machucar as cordas vocais é absolutamente impossível, ele fala. Janet, por sua vez, mantém uma atitude firme diante dos céticos. Ela diz: não me importa o que pensem, eu sei o que aconteceu e eu sei que foi real. A atividade do poltergeist de Enfield, que começou em agosto de 1977, chegou ao fim em 1979. Em um balanço do caso, Rosalind Morris explica que há um ponto de vista espiritual sobre o que aconteceu, que tem a ver com fantasmas e forças externas, e uma teoria sobre forças interiores baseadas na psicologia junguiana. Esta última diz o que gera esta energia é uma pessoa jovem que está com problemas, muitas vezes relacionados à puberdade. Janet estava exatamente nesta fase da vida. Não sei o que causou isso, só sei que algo muito estranho estava acontecendo, ele falou numa entrevista à BBC. Até hoje não se sabe qual a explicação científica para o que ocorreu no endereço 284 Green Street em Enfield durante o verão de 1977. Bem, agora olhem que interessante isto, a veracidade do caso. Quando uma câmera de vídeo foi instalada no quarto ao lado de Janet, a jovem foi flagrada realizando truques, pegou colheres e as dobrou com o auxílio de uma barra de ferro. Em outro momento, Maurice Grosse encontrou Janet batendo uma vassoura no teto com um gravador de maneira que relatasse posteriormente que os barulhos foram registrados durante a noite. Com a descoberta, os pesquisadores obrigaram a família a retratar os feitos. Diversas personalidades céticas ridicularizaram os pesquisadores, afirmando que os mesmos haviam caído em truques baratos envolvendo mágica e ilusionismo. Uma das fitas foram analisadas pela investigadora Anita Gregory, que apontou pontos de ventriloquismo e simulações. O mágico norte-americano Billborn Christopher auxiliou nas explicações, reproduzindo os truques usados para simular a paranormalidade. Em 2012, o Daily Mail revisitou o caso e conversou com Janet, já adulta, que admitiu parcialmente os truques feitos junto com a irmã mais velha, mas acrescentou que os demais fenômenos da casa realmente eram inexplicáveis, mas não lhe causavam medo. As distorções na voz foram explicadas de maneira simples pelos pesquisadores Joy Nickel. Trata-se de um mau funcionamento do gravador, olhem só. E o que isso quer dizer? Praticamente foi uma história criada pelas duas irmãs que talvez até ludibriaram a própria mãe, enganaram a própria mãe. Então assim, não é um caso lá de se espantar ou de se assustar. O filme tenta fazer uma visão bem ampla e assustadora de algo que tem explicação e que, como vocês viram, foi criado pelas irmãs e talvez com a ajuda da sua mãe. Bem, amigos, desde já eu agradeço a você que me acompanhou no vídeo até agora. Convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like para fortalecer, ficarei muito feliz e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!